Reflexão do dia. Reflexão do dia. Muito bem. Vamos iniciar nossa reflexão do dia com o tema Aprendendo com Paulo e Silas na prisão. A história de Paulo e Silas na prisão é carregada de muitos ensinos preciosos. Dentre os muitos estão a satisfação em Deus. Mesmo quando as coisas estão dando errado, e um testemunho de fé em Cristo eficaz a ponto de atrair outras pessoas até Ele. Qual o segredo? Qual o segredo? Pergunto novamente. Bem, tem algumas reflexões a fazer com você. E eu quero convidar você a ficar até o fim desta mensagem. Desfrute do poder de Deus que abala prisões para nos ajudar. E desfrute do poder de Deus que abala prisões para nos ajudar. Primeiro, o motivo da prisão aos Atos, está em Atos capítulo 16, versículo 16 ao versículo 18. Paulo e Silas não foram parar na prisão por fazer o mal. Muito pelo contrário, foi porque fizeram o bem, expulsando o demônio enganador que possuía e afligia uma jovem escrava. Tudo começou quando eles, abro aspas aqui para Paulo e Silas, estavam indo ao lugar de oração. Quando os viu, a jovem começou a gritar: esses homens são servos do Deus Altíssimo. Ele anuncia o caminho da salvação. Ela continuou repetindo isso por vários dias, até que Paulo perdeu a paciência e ordenou que o espírito maligno o deixasse. O episódio foi um misto de discernimento espiritual, mais consagração, mais ousadia do diabo, igual manifestação do poder de Deus. Por fazer o bem e nos dedicarmos a Deus, passaremos por muitas aflições, tal como Paulo e Silas na prisão. Contudo, precisamos fazer uma boa análise de nossas motivações no serviço a Cristo, para que saibamos que tudo por Ele vale muito
a pena. Segundo, açoitados e presos no tronco. Está no versículo 22 e 24 do capítulo 16 do livro de Atos dos Apóstolos. Vendo o que tinha acontecido, a multidão indignada e as autoridades ordenaram que eles fossem presos e açoitados. Quando a tortura finalmente acabou, Paulo e Silas foram jogados no pior lugar da prisão e acorrentados a um tronco. Você confere na referência que a gente já citou aqui. Atos, capítulo 16, versículo 22 ao versículo 24. Paulo e Silas, na prisão, é o reflexo da rejeição da humanidade. A libertação promovida por Jesus na cruz do Calvário. Elas preferem viver sobre o jugo aparentemente satisfatório do diabo do que serem libertas para a vida abundante com Cristo. A nossa oração deve incluir o desejo de que Deus nos fortaleça em meio às severas adversidades que temos que suportar por causa do seu nome e continuar amando as almas dos perdidos que o rejeitam por não terem esclarecimento da verdade. Terceira, a atitude de Paulo e Silas na prisão, para mim, o ponto-chave dessa história: açoitados, torturados, com feridas por todo o corpo, com seus movimentos limitados, por um tronco pesado e no pior lugar da prisão, com mau cheiro e provavelmente frio, perto da meia-noite, ao invés de estarem gemendo de dor e reclamando da vida, eles estavam orando. Eles estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouvia. Está em Atos, capítulo 16, versículo 25. Você pode conferir. Que belo testemunho. Fico particularmente muito incomodado ao ouvir alguns hinos em nossos dias que se queixam dizendo: o céu está de bronze, Deus está em silêncio, parece que Deus me esqueceu. As letras são mais parecidas com murmuração que o povo de Israel levantou no deserto, do que com o sentimento de adoração que Paulo e Silas expressavam enquanto estavam
presos. A atitude deles eram vista e ouvidas. Vou repetir. A atitude deles eram vista e ouvida pelos outros presos que estavam ali, provavelmente porque parecia estar, porque merecia estar. Essa que é a expressão correta. Vou repetir aqui porque é muito importante e tem que chegar para você, amigo ouvinte, você que vai me ouvir, vai me assistir, com muita clareza essa informação. A atitude deles era vista e ouvida pelos presos que estavam ali, provavelmente porque mereciam estar. Nessas atitudes de adoração e submissão a Deus, devem ser vistas não apenas quando as coisas estão indo bem, mas principalmente quando elas não estão bem. Através da nossa satisfação e esperança em Deus, muitas pessoas são atraídas a Cristo. Vou repetir isso aqui. Eu quero que você entenda perfeitamente essa passagem aqui dessa mensagem. Através da nossa satisfação e esperança em Deus, muitas pessoas são atraídas a Cristo. Vamos para o quarto dessa mensagem. Quarto, o terremoto, versículo 26, do mesmo texto que a gente já informou no início, que é Atos capítulo 16, versículo 26. Enquanto o louvor e as orações de Paulo e Silas na prisão enchia o céu, um terremoto violento abalou os alicerces da prisão e abriu todas as celas e as correntes que prendiam os presos. Vou repetir a referência. Atos capítulo 16 e versículo 26. Glória a Deus. Muitos de nós não experimentam a intervenção sobrenatural de Deus em nossas vidas, porque ao invés de adorar e ser grato, murmuramos e fazemos muitas cobranças a Deus. Esses dois servos de Deus, que estavam sofrendo injustamente por fazer o bem, nos mostra qual deve ser a nossa atitude diante do sofrimento e da dor. A verdadeira adoração. Por fazer isso, Deus os respondeu com libertação. Esse é, com certeza, o divisor de águas entre a prisão e a liberdade. Quinto, a salvação. Está no versículo 30 e 31 do mesmo texto do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 30 e 31. Ao ver que todos os presos haviam saído de suas celas, o carcereiro tentou tirar sua própria vida. Ele sabia que os romanos o faria da pior maneira possível.
pois a fuga de prisioneiros era algo inaceitável para o império. Vendo isso, Paulo o interrompeu, dizendo que todos estavam ali, ninguém havia fugido. Percebendo que Paulo e Silas eram homens de Deus, o carcereiro perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e será salvos você e os de sua casa. Mesmo em um contexto completamente desfavorável, eles permaneceram abençoando e promovendo a libertação de almas. Isso deve estar sempre diante dos nossos olhos. Vou repetir. E isso deve estar sempre diante dos nossos olhos. Mais importante que o direito de ir e vir na sociedade é a liberdade interior. Muitas pessoas são prisioneiras dentro de si mesmas e apenas Jesus Cristo pode libertá-las eficazmente. Conclusão: Paulo e Silas na prisão nos mostra que a vida é muito mais do que o conforto e bem-estar. Que satisfação não é sinônimo de sucesso, mas que mesmo os insucessos da vida, no centro da vontade de Deus, são oportunidades para que pessoas conheçam a Jesus. Devemos vislumbrar muito mais do que o conforto e a segurança de uma boa vida, mas uma vida cheia de significado. O que aprendo com estes dois homens de Deus é que posso me deixar usar pelo Espírito Santo, pois quer as coisas estejam bem ou mal, Ele estará comigo e me ajudará a suportar todas as coisas, bem como vencer sua intervenção, bem como ver sua intervenção. Glória a Deus, aleluia. Espero que o que nós aprendemos aqui com Paulo e Silas na prisão, possamos nós colocarmos em prática na nossa vida diária, em nome de Jesus.